Bem-vindos e bem-vindas ao primeiro videocast do Estrago. Somos muito mais do que uma empresa. Somos um movimento, uma equipe multidisciplinar de saúde combatendo o tabagismo. Nosso objetivo não é apenas oferecer um programa, um tratamento médico especializado para auxiliar pessoas a cessarem o tabagismo, mas também informar, trazer consciência. Então, se você é fumante ou conhece alguém que fuma, fica com a gente. Envia esse conteúdo, porque você vai ver e vai descobrir que ter saúde é muito mais cool do que fumar. E com o auxílio certo, é possível passar por essa jornada com sucesso e você não está sozinho. Vai ver que é possível se libertar do maior relacionamento tóxico da sua vida. Hoje estamos aqui com parte da nossa equipe multidisciplinar de saúde, Dr. Lazzarini, Gabriela, Dr. Fernando. E antes de começar o nosso papo, falar sobre a grande temática desse primeiro episódio, eu vou querer que vocês se apresentem brevemente. Bem-vindos, que alegria estar aqui. Vamos começar, Dr. Lazzarini? Bom dia, é um prazer enorme estar aqui e estou extremamente animado com esse projeto. Eu sou professor de pneumologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou pneumologista há 30 anos e nesse tempo trabalho com muitos pacientes que querem parar de fumar e eu tenho certeza que nós vamos trazer grandes novidades para eles. Coisa boa. Olá, eu sou Maria Gabriela, eu sou psicóloga clínica e hospitalar, trabalho na saúde há 10 anos. E o objetivo da gente pensar juntos aqui sobre essas relações é pensar a relação que as pessoas também estabelecem com a sua própria saúde e como nós da psicologia podemos ajudar. Perfeitamente. Olá, é um prazer também estar aqui com vocês. Eu sou Fernando Rodrigues, eu sou médico intensivista há 20 anos e eu vejo um pouco das consequências maléficas do tabagismo lá na linha final. Então a gente está aqui com um projeto que é para mudar isso muito antes que esses problemas aconteçam. Maravilha, perfeitamente. E o nosso primeiro episódio vai tratar sobre o impacto do tabagismo na saúde e a dependência da nicotina. A gente vai compreender com os profissionais quais são os efeitos do tabagismo na saúde e como acontece esse desenvolvimento da dependência da nicotina. E para começar, nada mais justo da gente começar com um panorama geral, global e no Brasil, sobre a situação do tabagismo. O que vocês têm para falar sobre isso? Bom, o tabagismo é um problema super importante no mundo e, claro, no Brasil também. Nas últimas décadas vinha melhorando esse problema graças a campanhas da OMS e aqui no Brasil campanhas do Ministério da Saúde, como, por exemplo, proibição de propagandas televisivas, aumento de impostos dos produtos, dos cigarros. E isso vinha fazendo com que as taxas de tabagismo viessem caindo. Atualmente, há uma preocupação com o aumento do uso de cigarros eletrônicos, mas para se ter uma ideia, no Brasil, a última pesquisa mais robusta, em torno de 2019 e 2020, ainda 10% da população brasileira era tabagista. E mais, atualmente, aproximadamente 8 milhões de mortes anuais se devem ao tabagismo, sendo que dessas, 1,2 milhão só por tabagismo passivo. No Brasil, aproximadamente 160 mil mortes ano. Ou seja, para você ter uma ideia do tamanho do impacto disso, isso dá praticamente assim, uns 3 Maracanãs lotados. Nossa, realmente os números ainda são impactantes. Como o cigarro afeta a saúde, os efeitos das substâncias tóxicas e as doenças associadas a elas? Um dos principais órgãos atingidos pelo cigarro, logicamente, é o pulmão, tá? E o cigarro pode levar a diversas doenças pulmonares diferentes. O que todo mundo conhece, já ouviu falar, o termo DPOC, que significa doença pulmonar obstrutiva crônica, é um dos principais efeitos do cigarro e afeta muita quantidade da população mundial. Tá? Mas ele não é o único efeito, não é a única doença causada pelo cigarro. Diversas outras doenças podem ser causadas pelo cigarro. Fibroses pulmonares são aumentadas pelo cigarro. O rompimento de bolhas dentro do pulmão, que a gente chama de pneumotórax, é aumentado dentro do cigarro. Piora de quadros asmáticos é aumentado pelo cigarro. Mas talvez o maior impacto, além do DPOC, seja o câncer de pulmão. Nós sabemos que o tabagismo é responsável por 90% de todos os cânceres de pulmão descritos. Então, a gente pode dizer que se a pessoa não fumasse,
Se uma pessoa não fumar, a probabilidade dela ter um câncer de pulmão é muito baixa. Contudo, o que nós vemos hoje é que o câncer de pulmão é provavelmente a principal causa de morte de câncer no Brasil e no mundo. Uau, uau. Os efeitos maléficos, eles aparecem rapidamente? Quanto tempo leva para uma pessoa já entender que o tabagismo faz mal à saúde? Ela precisa fumar por um longo período, um curto período? Como que funciona isso? Muito do que funciona no tabagismo a gente considera pela carga tabágica. Então, a quantidade de cigarro que se fuma, pelo tempo que ele fuma, é que leva a maior parte dos efeitos. É claro que a gente já começa a perceber isso de uma maneira mais precoce, quando a pessoa começa a ter aquele pigarro, aquela tossezinha incômoda, que nem liga muito, é só uma pequena tosse, mas já está mostrando sinais de que há uma inflamação dentro dos seus brônquios. Tá? Com o passar do tempo, esse cigarro vai causando a destruição do pulmão e os sintomas vão se acentuando. O que antes era só uma tosse leve começa a ter um cansaço a maiores esforços. Você já não consegue fazer tudo que conseguia fazer antes. Se você continua fumando, com o passar do tempo, essa falta de ar, esse cansaço vai se acentuando e nós vemos pacientes que chegam ao ponto de não conseguir mais sequer sair de casa pela falta de ar. Tá? Com o passar do tempo, a quantidade de tecido pulmonar é destruído e você começa a ter diminuição da área de troca. Então, a quantidade de oxigênio começa a cair dentro do seu sangue e, em alguns casos novamente graves, a gente pode chegar a precisar, inclusive, administrar oxigênio e, às vezes, pelo resto da vida. É muito, muito triste. Mas sabendo que a nicotina faz mal, as pessoas não deveriam nem começar, porque esse é o caminho para a dependência. Em quanto tempo o tabagismo, esse contato, causa dependência? Tem como saber se uma pessoa já é dependente? Quais são esses sinais? Falando psicologicamente e também falando sobre fatores médicos. Quais são esses sinais e em quanto tempo? Porque tem gente que fala, eu só fumei uma vez, só fumei 2 vezes. E aí, como é que funciona? O problema do tabagismo é o seguinte, é que quando você está fumando, você está inalando uma série de substâncias tóxicas. E aí, como o Lazzarini já falou, começam a advir todos esses problemas, né, pulmonares, que a pessoa vai deixando de lado e etc. Mas no bojo, né, no monte de substâncias tóxicas que você está inalando, uma delas é a nicotina. E a nicotina, ela é um grande vilão. Por que ela é um vilão? Porque ela age no sistema nervoso central em uma série de pontos específicos do cérebro, causando uma modulação no sistema de recompensa, no sistema de prazer. Então a nicotina ativa esses centros cerebrais através da liberação de dopamina. E aí a pessoa, com o tempo, e é claro, existem predisposições, pessoas que têm mais facilidade de ficar viciadas, né, aditas à nicotina, que outras, e isso também depende da carga tabágica, como o Lazzarini já falou, mas a nicotina vai modulando esse mecanismo de prazer e recompensa. Então, cada vez mais a pessoa vai ficando dependente dessa sensação. E, quando passa o efeito da nicotina, esse centro do sistema nervoso central modificado faz com que ela tenha a necessidade de mais. E aí que começam a aparecer os sintomas de abstinência. Perfeitamente. Somado a isso que o Fernando falou, a gente tem que lembrar que a nicotina, dentro desse mecanismo que ela ativa esses neurotransmissores, ela tem relação direta com o aumento, com a sensação de aumento de performance. E com isso, ela tem uma correlação direta, por exemplo, com a melhora da atenção, a melhora da aprendizagem, a melhora da memória. Na verdade, não é que exista uma melhora efetiva, mas com a liberação dessa dopamina e a sensação de prazer associada, ela vai reforçando um comportamento, porque o hábito de fumar é um comportamento que é reforçado por essa experiência de prazer e bem-estar, que vai sendo associada a essas funções cognitivas complexas que são também
ligadas à liberação da dopamina. Então, é muito comum que a nicotina seja usada em momentos de desprazer que tornam aquelas experiências menos desprazerosas e, em alguns momentos, até reforçam melhora de aprendizagem, por conta da frustração que a gente tem quando está executando uma tarefa nova. E aí, se eu fumo, porque eu estou ali com alguma dificuldade, se eu fumo, o que acontece? Eu tenho um alívio e eu retomo a tarefa e eu posso retomar aquela tarefa de uma maneira mais efetiva. E aí eu associo que, ao fumar, eu tenho um melhor desempenho. E aí todo esse processo vai sendo reiterado e aí cada vez mais o hábito aumenta. É um relacionamento muito tóxico, né? Enganação. A gente acha que rende mais por conta disso, mas na verdade não é. Não à toa, agora você falando, eu consigo reparar em momentos, né? Você trabalha num prédio empresarial, na hora do café, na hora do almoço, todas aquelas pessoas dando a pausa para fumar, como se fossem voltar muito mais produtivas ou eficientes, quando na verdade não. Então, com base no que vocês me falaram, uma pessoa, por exemplo, que experimenta tanto cigarro ou vape, já pode sentir esses efeitos nesse primeiro momento, nesse primeiro contato? Ou existe assim, não, a pessoa experimentou e pode ser que só a partir da segunda. Existe uma relação? Vamos pensar em que momentos as pessoas experimentam o cigarro ou o vape? De necessidade de algo. Necessidade de algo ou eventos sociais. Né? As primeiras experiências geralmente não estão associadas a uma sensação de desespero, de angústia imediata. Elas comumente estão associadas a um lugar de prazer, de divertimento. Quando a gente está falando disso, a gente está falando, minha primeira experiência foi nesse contexto de uma festa, de um evento social. E aí, nesse momento, o prazer é muito óbvio. Além da situação de prazer que eu tenho ali a liberação de dopamina. Então, comumente, a tentativa ou essa nova empreitada de vou sentir isso novamente está relacionada à necessidade de reproduzir aquela primeira experiência. E aí disso, o cérebro vai sendo reforçado e dopamina é bom pra caramba. Só que existem outras formas exatamente, mais estimuladas por conta dessa situação, né, desse hábito, vai trazendo outros danos para a saúde. Perfeitamente. E em que momento a pessoa consegue identificar que ela já está dependente emocionalmente daquilo além do físico? O que costuma desencadear essa dependência emocional? É exatamente essa relação que a gente falava. É a necessidade de reproduzir uma experiência anterior de prazer. E aí, por que a nicotina ela é danosa em termos emocionais? É que a duração da intoxicação dela é muito curta. Então, a necessidade de autoadministração, novamente, ela é muito contínua. E aí, a gente fala que dependência emocional ela está relacionada a fatores químicos, mas a fatores psicossociais. Então, por exemplo, quando a gente fala da relação que eu vou estabelecendo com as pessoas, com o ambiente, com a própria forma de administração, por exemplo, as pessoas falam muito do cigarro da manhã. Né? Esse é um dos fatores que eles sempre avaliam quando vão falar que horas você fuma o primeiro cigarro. É uma das primeiras perguntas que a gente vai fazer para a pessoa. E daí você vê se você está dormindo e acordando com esse relacionamento tóxico. Exatamente. Né? É a prova viva. E aí, por exemplo, esse primeiro cigarro da manhã, ele vai estar diretamente associada à sensação de prazer inicial e bem-estar que a nicotina libera no organismo. Ela melhora a sensação de despertar, porque eu estou liberando dopamina, então eu acordo melhor, acordo mais disposto. Então, é sempre assim. A gente vai pensar que a relação de dependência emocional, ela está diretamente ligada a como eu não consigo exercer atividades sem usar aquilo, sem usar a nicotina. Então, o primeiro ponto para a gente pensar é esse. Agora, você imagina com o tempo, se a pessoa começa a, em intervalos sem nicotina, começar a ter dor de cabeça, sudorese, irritabilidade, porque esses são aumento efeitos dos batimentos cardíacos, sensação de mal-estar, alterações do humor muito grandes, dor de cabeça. Então a pessoa começa a ter os sinais de abstinência
que são muito, muito contrários aos sintomas de prazer que ela tem quando ela fuma. Então ela começa a ter a dependência social, que vai fazendo com que ela fume mais, né? E ela vai se expondo mais à nicotina, vai reforçando esse mecanismo cerebral de recompensa, e aí começa a ter a abstinência. Então ela se sente muito bem, porque usou a nicotina. E quando ela fica sem, ela se sente muito mal, porque vem os sintomas da abstinência, que são esses que a gente falou. E aí ela precisa recorrer ao fumo novamente. E eu acho que o perigo é que as pessoas acham que a única coisa para combater esses sintomas é a própria nicotina, sendo que há outras, né? Outras opções. Então, o que seriam essas outras opções? Eu posso falar um pouquinho de uma experiência própria que eu tive. Eu não fui fumante, mas eu já fumei em situações sociais específicas. E eu lembro de gostar da sensação. Mas eu sempre tive a consciência de que, mais do que esses momentos sociais, eu gosto de ser atleta esportista, então eu gosto muito da sensação e bem-estar que praticar uma atividade física, que tudo isso sempre me causou. Então eu falava, cara, as duas coisas não combinam, então eu nunca me rendi, sempre, quando eu fazia, eram em situações específicas, de show e tudo mais, e era totalmente social. Até que eu entendi, eu não preciso disso nem nesses momentos. Qual é a razão de ser? E aí eu consegui, mas por quê? Isso não se tornou um hábito. Mas imagino o quanto deve ser difícil para essas pessoas. Então, quais seriam outras saídas que para quem trabalha com saúde pode parecer óbvio, mas para quem está assistindo pode parecer que não, pode não ser tão óbvio, que ela poderia recorrer além da nicotina? A gente brinca entre nós, assim, que o único consenso em saúde, tirando as pessoas que são impedidas por alguma recomendação médica, é a atividade física. Né? Atividade física é consenso de que melhora a relação que as pessoas têm com a própria saúde em todos os aspectos. A gente também vai dizer que, por exemplo, atividades sociais que tenham como recompensa o prazer de descobrir algo novo. Por exemplo, você nunca fez uma trilha e você decidiu fazer uma trilha, isso tem, por exemplo, uma liberação de dopamina absurda. Se você foi ao teatro pela primeira vez, ou se você foi ao teatro e viu uma coisa incrível, você foi a um show e aquela... Então, atividades sociais que sejam especialmente da primeira vez, elas também são algo novo, sabe? Tá na moda falar, vamos fazer algo novo, vamos fazer ao menos uma vez por mês algo novo. Tem umas trends assim, né? Uhum. De tentar fazer algo novo uma vez por mês. Isso, por exemplo, é uma estratégia importante para lidar com essas experiências de prazer efêmeras. E, normalmente, né, eu acho que o Dr. Lazzarini pode falar esses efeitos físicos que acabam culminando em internações, etc. Que daí a pessoa é obrigada. Qual é o caminho, normalmente, que você fala para essa pessoa começar a fazer para sair dessa dependência? O que a gente vê muito na prática são pessoas que nem pensavam em parar de fumar, mas se encontram dentro de uma situação médica de susto. É o mal do ser humano, né? Chegam dentro do consultório dizendo, eu tenho um nódulo de pulmão. Será que eu estou com câncer? Ou eu chego ali internando com uma pneumonia grave. Ou cheguei infartado, ou tive um derrame cerebral. Então, muitas das vezes, as pessoas param para pensar, eu vou parar de fumar agora, durante um fato já consumado. O que nós estamos tentando hoje é mostrar que a gente tem que parar antes que isso aconteça. Porque o tabagismo se mostra a principal causa de doenças, não só de morte, porque a pessoa diz, um dia eu vou morrer, mas ele vai sofrer durante a vida dele, ele vai ter uma qualidade de vida muito pior se ele continuar fumando. A pessoa que desenvolve o DPOC, quando ele chega a ter essa incapacidade da vida, um tempo antes ele não teria tido se tivesse parado. Então a gente sempre vamos tentar prevenir que ele chegue nesse ponto. Exatamente, e esse é um dos nossos objetivos, enquanto empresa e movimento, criar essa consciência para que as pessoas tomem uma decisão antes de algo ruim acontecer. Eu queria falar, antes da gente entrar falar sobre o cigarro eletrônico e o vape, sobre isso que você estava falando, em casos de gestantes, mulheres que fumam e ficam grávidas. Existem riscos para o bebê? Ou mulheres que são casadas com alguém que fuma e acabam sendo fumantes passivas. Quais são os impactos? Então, a mulher que está grávida, ela tem que parar de fumar.
eu acho que ela vai ter a maior motivação para poder parar de fumar, mas ela também vai ser vítima de todos esses os efeitos da abstinência. Como que é essa situação? Isso é extremamente importante, porque há um problema tanto para a grávida em si, como para o bebê. Tá? Então, já é assim, uma coisa muito clara que uma pessoa grávida deve não fumar, deve parar de fumar durante a gravidez. O tabagismo durante a gravidez pode levar a uma série de consequências, né? Então, há um aumento do aborto em mulheres que continuam fumando, tá? Há uma maior incidência de descolamento de placenta, que pode levar à morte materna e fetal. Há um aumento de placenta prévia, que também pode levar a um aumento de sangramento, a ruptura de membranas, a parto prematuro. Então, uma série de problemas relacionados diretamente na grávida com o tabagismo. Mas, mais do que isso, o feto é afetado diretamente pela nicotina e é bem descrito que grávidas continuam fumando, os fetos geralmente podem ter um parto prematuro e nascem com baixo peso. E isso pode afetar não só o parto, mas o resto da vida da criança. Então, as consequências são tanto para a mulher como para o bebê. Então, é extremamente importante que uma mulher, ao descobrir que está grávida, ela pare de fumar pelo menos durante a gravidez. E se ela conseguir parar, o fato dela ser fumante, com certeza já vai ter algum impacto, correto? Ela já é fumante. E aí ela consegue parar durante o período da gravidez. Mesmo ela parando durante esse período, com certeza, toda a formação da criança, ela acaba sendo prejudicada ou não? Não. Se ela para de fumar, ela volta, não vai afetar o resto da gravidez dela. Então, assim, descobriu que está grávida, pare de fumar, assim como também parar de beber. Tanto o tabagismo como o alcoolismo, o álcool, eles afetam diretamente o feto. Então, descobriu isso, por favor, parem de fumar e parem de beber. E para as mulheres grávidas que são casadas com fumantes? E aí, como é que funciona? O ideal é que a pessoa também não fume, porque o fumante passivo também é prejudicado de alguma maneira, né? O tabagismo passivo não tem necessariamente uma ligação direta na gravidez, mas vai ter uma ligação direta na criança. Então, a gente sabe que crianças de mulheres que fumam, não só mulheres, os pais que fumam, são crianças que têm um menor desenvolvimento pulmonar, uma maior incidência de infecções durante a juventude, e essas infecções durante a juventude podem afetar o resto da vida do desenvolvimento pulmonar, inclusive quando ela for adulto, aumenta a incidência de asma, e mais do que isso, o tabagismo passivo também é associado a um aumento de risco de câncer, 20% a 30% aumentado o risco de câncer, mesmo que você nunca tenha fumado. Então, o tabagismo passivo afeta não só as pessoas, logicamente, os adultos, mas também a criança. Então, muito importante que, se você fume, pense também no seu filho, pense no desenvolvimento das pessoas à sua volta. Você não está fumando só para você, você também está fumando e afetando as pessoas à sua volta. Aí eu sempre reforço isso. Quando a gente faz uma escolha para a nossa vida, a gente não impacta só a nossa, mas de todo mundo que a gente ama. Então, eu falo, se você não tem força de vontade por você, por quem te ama e por quem está ali ao seu lado e quer a sua presença e quer a sua saúde, enfim. Vamos falar agora sobre um assunto importantíssimo, que é o cigarro eletrônico e vape. Porque, na teoria, ele foi criado para minimizar os danos do cigarro ou ajudar, né? E aí até me confirmem se eu estou errado ou não, dessa história do surgimento do cigarro eletrônico e do vape como uma estratégia, uma ferramenta para auxiliar essas pessoas a largarem o cigarro de fato. Mas hoje em dia a gente vê que os impactos, na verdade, são tão piores quanto, e tornou um pouco mais social algo que era extremamente incômodo. Então, assim, ninguém gosta de ficar cheirando a cigarro, ninguém gosta de estar ao lado de uma pessoa que está cheirando a cigarro, tudo. Aí vem o vape e tira todos esses fatores. E aí? Ele foi feito, de fato, para diminuir essa dependência ou não? Eu quero ouvir os três, um pouquinho dos três, sobre o cigarro eletrônico e o vape, porque também atinge um público muito mais jovem, né? Então é bem perigoso. A ideia do vape era ótima. Quando ele foi lançado em torno do ano 2000, a ideia era realmente minimizar os riscos que o cigarro faz. Nós sabemos que o cigarro convencional, né, pela combustão, libera uma série de substâncias, milhares na verdade,
muitas delas carcinogênicas, e a ideia de utilizar o vape era exatamente minimizar os riscos, ajudando pessoas que não conseguiam parar de fumar espontaneamente ou com os tratamentos, digamos, tradicionais, ele poderia minimizar esse problema. A ideia era muito boa no início, mas foi completamente desvirtuada pelo meio do caminho. Então, hoje, o que a gente sabe é que nós estamos formando uma nova geração de tabagistas. O vape está tornando, principalmente afetando jovens que sequer, se não tivesse o vape, não estariam falando de cigarro hoje em dia. E nós sabemos que o vape é uma introdução ao cigarro convencional. Então já tem uma série de trabalhos mostrando que jovens que nunca teriam experimentado cigarro estão começando a fumar cigarro tradicional através da introdução do vape. Então, embora a ideia inicial fosse ótima, na prática não é isso que está acontecendo. Nossa, pois é. Uau, é impressionante. Fora aquilo que nós já discutimos, que é a carga de nicotina, que varia muito de dispositivo eletrônico para dispositivo eletrônico, né? Então, quando a pessoa fuma um cigarro, ela acaba inalando uma determinada quantidade de nicotina. Agora, quando ela aspira, né, um puff, por exemplo, de um cigarro eletrônico, a quantidade de nicotina que tem por ml, né, a concentração, varia muito. Então, a pessoa pode acabar desenvolvendo mais rapidamente uma dependência à nicotina porque ela está exposta a uma quantidade muito grande. E aí eu acho que também tem os outros gatilhos de dependência, que são pessoas jovens, dispositivos muito mais descolados, vamos dizer assim, muito mais bonitos. Fácil de guardar. Com uma vaporização diferente, com cheiros e sabores diferentes, enfim, mais fácil de transportar e etc. E aí eu acho que, além da quantidade de nicotina ser um problema, também tem um gatilho dos vícios sociais e etc. misturados nisso daí. Exatamente. O cigarro, as pessoas tinham um pouquinho de vergonha e queriam esconder, porque fede, porque não sei o quê. O cigarro eletrônico agora né? Na teoria é bacana. Agora, o auge é que tornou realmente esse relacionamento com a nicotina algo extremamente tóxico, porque o que eu conheço de gente que dorme com vape, cigarro eletrônico, na cabeceira, embaixo do travesseiro, é absurda. É absurda. Você acha que essa indústria do cigarro eletrônico, eles agem intencionalmente nesse ciclo de dependência emocional e química? A gente precisa pensar que dependência emocional é sempre multidimensional. Então, o público que eles querem atingir é um público que está diretamente ligado ao que está no hype, né? Então, eu tenho que estar como as pessoas que estão por perto de mim. Então, vira uma questão de quem é mais descolado, né? Eles não falam mais ser descolado, a gente é que fala. Mas quem é mais descolado? Então, vai na direção de dizer quanto mais cool eu sou, mais coisas diferentonas eu faço. Diferentes que são parecidas. Então, o comportamento social dos jovens, né, que usam vape é muito ligado àquilo que a gente falou lá no começo. A primeira experiência geralmente é numa festa, é num evento social. Depois aquilo começa a ficar assim, claro que eu posso fazer isso. E aí, aos poucos, vai se tornando uma dependência química mesmo, porque essa é a grande sacada da indústria, por exemplo. É que, como essa quantidade de nicotina aspirada, ela é, por vezes, até muito maior do que o cigarro tradicional, a dependência química ela é mais rápida, mas a dependência emocional ela vai atuando e reforçando ali, no meio social, que aquilo é um bom comportamento. Então, essa relação que vai sendo estabelecida, ela é uma relação de duplo reforço. Então, quimicamente eu preciso daquilo e socialmente também é muito legal que eu faça isso. Quimicamente eu preciso daquilo e socialmente é muito legal. A indústria, sim, não é nada não intencional, é isso, né? Quando o Lazzarini fala, inicialmente ele foi criado com um propósito e isso é cooptado pela indústria. Então, se a gente entra nos sites que vendem o vape ou os cigarros eletrônicos, eles vendem isso como um estilo de vida, inclusive como um estilo de vida saudável. E aí é pavoroso e assustador quando a gente pensa que eles estão associando uma substância química
tóxica, que causa dependência, a algo como se fosse um comportamento social muito bom e muito descolado, né? Você olha, as imagens são de pessoas muito saudáveis. Não, mas e ainda mais, ainda tem um risco que eu acho que o Lazzarini pode falar melhor, que é o risco imediato do uso do vape, né? Que é uma ação causada não pela nicotina, que vai criando dependência, etc., junto com a dependência social. Existe o risco da inalação direta para o pulmão, não é isso? Exatamente. Eu diria um dado muito importante. As pessoas pensam o seguinte: o vape eu só estou aspirando vapor d'água. Isso não causa mal, não. É vapor só com nicotina. Isso não causa doença. Causa, tá? Só para você ter noção, complementando o que a gente falou, um cigarro comum tem em torno de 2 a 8 miligramas de nicotina, tá? O vape tem uma quantidade, lógico que pode ser variável, mas pode chegar até 60 miligramas por decilitro numa única. Uau! Então, mais do que isso, os novos dispositivos que a gente chama de quarta geração, eles estão. A nicotina está em um sal especial, né? Sal de nicotina, que ele tem uma absorção muito mais rápida e muito maior do que os antigos modelos de vape. Então você consegue rapidamente entrar um volume gigantesco na corrente sanguínea e ir para o cérebro. Então a chance de você ficar dependente ao vape é muito mais rápida pelo grande volume de nicotina. E como vocês falaram, é muito fácil, né? Você pega ali na sala de aula, no banheiro, no quarto, ninguém percebe que você fumou. Diferente de um cigarro que você teria que consumir o cigarro inteiro para conseguir aquela quantidade pequena de nicotina. Então nós estamos vendo uma nova população ficar extremamente dependente precocemente de nicotina. E nós vemos hoje jovens, isso é bem descrito, que estão completamente dependentes de nicotina. A nicotina, ela pode ter diversos efeitos agudos. Um ponto agudo é que essa administração de nicotina tem efeitos cerebrais e cardiovasculares. Então, ao usar a nicotina, você vai ter taquicardia, pode ter hipertensão e, em quantidades muito grandes, inclusive arritmias. E até crises convulsivas em grande quantidade. Isso é descrito principalmente em crianças com uso de vape. Mas, mais do que isso, dentro do vape, ele é diluído, aquele líquido, né, o juice é diluído, e pode haver liberação não tem só nicotina, mas estão se vendo substâncias como o formaldeído, a acroleína, que podem ser carcinogênicos e podem dar inflamação no pulmão. Então nós vemos hoje que o vape pode dar doença pulmonar direto. Nós vemos um tipo de doença pulmonar chamada pneumonite obliterante, que pode ser causado pelo vape, mas mais do que isso, o vape criou uma nova doença que nunca existia antes. Foi criada uma doença chamada EVALI. EVALI é uma sigla americana que quer dizer doença pulmonar aguda, lesão pulmonar aguda induzida pelo cigarro eletrônico. Não existia essa doença e hoje existe. Nós vimos diversos casos, isso é descrito na literatura, de pessoas que vieram a ter insuficiência respiratória grave e morte, e tem uma série de descrições. Aconteceu uma grande epidemia em 2019, até se descobriu qual era a causa, era uma contaminação do líquido, mas hoje a gente vê casos esporádicos, inclusive aqui no Brasil, de EVALI, que é o nome dessa doença, e há várias descrições de pessoas internadas em CTIs hoje, e eu conheço alguns casos, que vieram algumas a morrer e outras que tiveram lesões graves causadas pelo cigarro eletrônico. Então, o cigarro eletrônico não é vapor d'água só sendo inalado. Ele pode dar doença direto. Além de descrição, né, é incomum, mas é bem descrito, de explosão da bateria, com lesões de pessoas, algumas lesões até graves. Então, diversos problemas podem ser causados diretamente pelo vape. Não é inócuo. Não, é surreal todos esses efeitos, e um dos nossos papéis enquanto empresa, o Estrago, então acompanha a gente nas redes sociais, é trazer à tona todas essas informações, dados e casos para que as pessoas vejam realmente o efeito real e não só da dopamina causada pela nicotina, seja do cigarro normal ou do próprio cigarro eletrônico, porque as pessoas precisam falar sobre isso e não deixar para criar consciência só quando algo acontecer dentro de casa. Eu posso falar, eu recentemente tive um amigo que foi parar no hospital justamente por conta do uso do cigarro eletrônico,
passou por uma cirurgia, eu acredito que foi algo parecido disso, eu não sei agora dizer. E o tempo que ele levou para poder se readaptar e readequar no esporte, porque ficam sequelas, né? Então, uma pessoa que decide fumar e vicia, ele de alguma maneira, mesmo que ele pare de fumar, ele já comprometeu uma parte da saúde pulmonar e física dele, né? Então, como é que funciona isso? Quanto antes a pessoa parar, menor vai ser esse impacto que ela já gerou no corpo. Contem pra gente isso um pouquinho, tanto físico quanto psicológico. Eu vou falar um dado importante, que um dos efeitos do cigarro é a destruição pulmonar. E a gente vê isso através de exame mostrando a queda da função pulmonar. Com a idade, todos nós envelhecemos, o nosso pulmão envelhece. E com o passar do tempo, há uma queda natural da capacidade pulmonar. Isso é normal, mas isso não irá afetar a saúde e a capacidade pulmonar vai se manter estável até o final da vida, numa pessoa que nunca fuma. Contudo que se você fume, a destruição pulmonar começa a ser cada vez maior e você pode atingir essa destruição numa idade precoce. Aí alguém pode dizer, então não adianta parar de fumar, eu já estou com o seu pulmão destruído, então não adianta mais parar de fumar. Adianta, porque uma vez que você pare de fumar, essa destruição, essa velocidade de destruição é diminuída. Então, mesmo uma pessoa que fume, no momento que ela para de fumar, ela começa a ganhar um pouco mais de função pulmonar. Ela diminui a capacidade de perda dessa função pulmonar. Então, mesmo pessoas que fumem há muito tempo, nós recomendamos que parem de fumar. Ainda assim vai trazer benefícios para ela. Parar de fumar traz benefício de saúde, traz benefício de liberdade, traz benefício de autonomia. Porque imagina, outro dia eu estava até conversando, nós conquistamos tantas coisas, temos planos e perdemos por algo tão pequeno, que é o cigarro. Então imagina ser dominado por isso. Mas a boa notícia é que tem solução e com o apoio certo pode funcionar. E os efeitos psicológicos de parar de fumar, o dano e o benefício dessa decisão? Então, a gente tem hoje, né, algumas associações que ligam o início da dependência, de qualquer dependência, ele sempre vai estar relacionado a situações de frustração que são reforçadas por uma sensação de simulação de bem-estar. Isso é bem importante da gente marcar. São situações de simulação de bem-estar. Quando a gente pensa na questão emocional e pensando um pouco na relação que as pessoas têm com qualquer dependência, isso pode ser dependência de um objeto ou de algum comportamento, a gente está falando sim de refazer uma história, né? Então, por isso que quando eu falo de pensar a relação das pessoas com a saúde, é porque a gente sempre pensa que começa a partir de uma marcação, né? Quando vocês estão falando, você falou do seu amigo, a gente fala, tem uma marca que quebra aquela dinâmica. Então, tem uma marca muito clara e um impacto emocional, sem dúvida, que faz com que essa pessoa entenda que aquele comportamento, ele era ruim para ela e daí, então, refaça a sua vida. Lazzarini falou, eles chegam para mim quando eles tiveram um infarto, eles chegam para mim quando eles tiveram algum tipo de acontecimento grave de saúde. Quando a gente fala da maior parte da população que pode deixar de fumar, a gente está falando de pessoas que não precisam ter chegado a esse episódio tão crítico, mas como emocionalmente o cigarro ele vai ocupando alguns espaços, especialmente nessa relação com como eu me sinto, como o dia a dia me afeta, como eu estou tão cansado, e aí eu paro 10 minutos para descer do escritório, né, e fumar, eu diminuo essa carga. Então, por exemplo, é importante que a gente pense que a questão emocional, o impacto emocional de fumar, ele tem um impacto por conta dessa simulação de bem-estar, mas ele também tem um impacto de pensar, quando eu deixo de fumar, como o meu bem-estar, de fato, é mediado pela minha relação com o meu bem-estar, e não por uma dependência química. Então, quando a gente fala da questão psicológica, né, da elaboração do tratamento psicológico, por exemplo, eu não posso dizer para você que existe um protocolo único, exclusivo, em que eu vou copiar em uma pessoa, na outra, porque a gente vai tentar entender com a pessoa, com quem vive aquela relação, qual é o impacto emocional de fumar para ela e de não fumar para ela.
qual é a motivação que essa pessoa tem, o sentido que ela vai atribuir para fumar ou para parar de fumar. Então, quando a gente fala da relação emocional, está muito ligada a singularizar a experiência de quem fuma e quer deixar de fumar. Porque a experiência, algumas pessoas vão relacionar essa experiência a um grande prazer, mas algumas pessoas vão relacionar a um grande sofrimento. E ela passa a fumar pela relação que ela tem com o sofrimento. E aí, isso tudo vai se desdobrando e a gente precisa entender com ela como ela se sente. E não como se houvesse um padrão único de experiência de quem fuma. Todo mundo que fuma, fuma por isso. Tá, a gente sabe como funciona no cérebro, mas a experiência ela é singular. Então, a ideia, quando a gente fala dos impactos emocionais, é avaliar como é possível singularizar a relação que a pessoa está estabelecendo com a nicotina, mas também a relação que ela quer deixar de estabelecer com essa dependência. Perfeitamente. E foi ótimo você falar sobre isso, porque um dos objetivos do Estrago foi justamente unir a expertise de profissionais multidisciplinares de saúde que individualmente já participaram dessa jornada de cessação ao tabagismo com diferentes pacientes, mas agora juntos fazemos um único programa personalizado e individual para que a pessoa seja assistida de todas essas formas. Então, da forma médica, hospitalar, psicológica e nutricional. Então, são pilares importantíssimos nessa jornada, nesse auxílio, porque a gente sabe que o caminho ele não é fácil, mas ele é possível com as pessoas certas. Então, através de um programa individualizado e de um acompanhamento, é possível parar de fumar e ter sucesso e ter a vida de liberdade sem o maior relacionamento tóxico de todos. Então, entrando agora para falar sobre o programa um pouco. Por que as pessoas falham tanto nas tentativas isoladas que elas têm da cessação de tabagismo? Eu acho que as pessoas acabam falhando muito, principalmente quando elas vão tentar isoladamente parar de fumar, porque por tudo isso que a gente já explicitou, a carga de dependência, né, de adição à nicotina é alta, né, existe a dependência psicológica, emocional, a dependência química, né, e a dependência social do meio que cerca ela. Então, quando a pessoa tenta parar de fumar sozinha, ela normalmente acaba tentando isoladamente se afastar do cigarro e acaba não resistindo à dependência química. Mas não está no bojo do tratamento, do que ela está pensando para parar, todo o resto do acompanhamento. E aí falta, né, atacar esses pilares todos de dependência ao cigarro, né? Então é por isso que a gente entende que quando você vai fazer um tratamento para fazer com que a pessoa pare de fumar, esse tem que ser um tratamento multidisciplinar. E a gente tem que atacar todas essas bases, né? A dependência química, a dependência psicoemocional e tentar trabalhar na questão social da pessoa, para que ela possa se afastar do tabagismo com segurança, com maior chance dela manter a abstinência para sempre. Perfeitamente. E, Lazzarini, eu queria também que você esclarecesse que dentro desse tratamento, né, desse programa, existe o uso de medicamento, mas como ele é feito, sendo personalizado, entendendo a necessidade de cada um, se é possível, inclusive, algum tratamento em que não seja prescrito nenhum tipo de medicamento, apenas com auxílio psicológico, médico e nutricional. Explica um pouquinho pra gente desses diferenciais dos medicamentos atualmente disponíveis para esse tratamento. Então, o tratamento, como você falou, é multidisciplinar. Então, a primeira coisa é descobrir na pessoa que nós estamos conversando uma série de dados médicos para saber se ele tem a possibilidade de utilizar algumas medicações e que dose de dependência ele tem. Isso vai nos ajudar a definir qual é o melhor tratamento. O que a gente sabe que um dos pontos principais é o uso de medicações associadas, e a gente sabe que o grande dependência, o que faz a pessoa fumar muito é o nicotina, é a dependência à nicotina. Então, o cigarro traz uma série de outros efeitos negativos, mas o que faz a pessoa fumar é a nicotina, a mesma coisa do vape. Então, um dos pontos que a gente tem é oferecer inicialmente essa nicotina através de medicações específicas, em que eu estou dando a nicotina. E essa nicotina vai ser retirada de uma maneira progressiva, fazendo com que a pessoa vá tirando aquela sensação, aquele desejo de fumar. Mas ela consegue tolerar esse tratamento inicial, porque eu já estou dando, o cérebro está
recebendo inicialmente essa nicotina. Ao mesmo tempo, existem outras medicações que podem ser utilizadas que haja a nível cerebral, diminuindo o desejo de fumar. Então, eu estou, de certa maneira, dando a nicotina ao cérebro, estou fazendo com que ele fique com menos desejo de fumar e, associado a esse tratamento, então, medicamentoso, nós vamos dar uma série de suportes psicológicos e uma série de outras dúvidas. A pessoa diz, não, eu vou engordar, isso vai me prejudicar. Então, existe uma série de outros profissionais, inclusive nutricionistas, que vão ajudar a gente a fazer esse acompanhamento. Largar de fumar normalmente não é fácil. O cigarro dá prazer às pessoas. Nós estamos numa época de relacionamento tóxicos e a gente vê em tudo que é lugar o termo relacionamento tóxico. O cigarro é um relacionamento tóxico, porque ele dá prazer. Na frente de você ele está dando o maior prazer, mas é só virar, ele apunhala você por trás. Tá? Então não é um bom relacionamento para se manter. Tá? Esse relacionamento, esse tratamento, ele não é rápido, é um tratamento que demora meses de acompanhamento, pelo menos uma parte inicial, mas que, na verdade, assim como o álcool, uma vez que você pare de fumar, é sempre recomendável que você não experimente de novo, porque existe uma grande chance de você voltar. Além disso, algumas pessoas tentam parar de fumar e falham, e se frustram porque não conseguiram. Nem todo mundo que falha uma vez quer dizer que vai falhar uma segunda vez. Então, se você tentou parar de fumar e não conseguiu, tudo bem, vamos começar de novo e quem sabe dessa próxima vez com um maior acompanhamento, com maior olhar por diversos outros fatores, talvez você consiga parar de fumar sim. Às vezes a falha aconteceu porque não olhou para todos esses pontos, né? No próximo episódio a gente vai falar também sobre fatores nutricionais, que é o medo de muita gente, de descarregar aquela energia, aquela necessidade na comida, enfim. E por isso também é esse apoio psicológico durante o processo. Então, um dos diferenciais, porque toda essa equipe se uniu junto, é para fazer um único tratamento tratando todos esses pilares, porque identificado por eles, junto com outros pacientes, as tentativas de falha acontecem porque isoladamente tenta-se tirar a nicotina sem pensar nesses outros aspectos. Então, é possível mesmo você que já falhou, que já tentou, não desista, porque essa sensação de liberdade, de protagonismo, de ter autonomia pela própria vida, isso daí não dá para negar, né? Realmente a sensação de vitória é muito boa. Sobre o fator psicológico e emocional do programa, o que você poderia falar assim para nossa audiência conhecer um pouquinho mais, Gabriela? Então, a primeira coisa de todas é pensar singularmente como cada um tem a sua experiência com a nicotina e com a dependência, né? Porque se a gente só diz existe uma fórmula pronta para lidar com o que está acontecendo, seria ótimo, seria muito legal se a gente pudesse dizer que muito fácil. Vou lá, coloco uma lista de coisas que a pessoa precisa fazer e está tudo resolvido. A grande questão que a gente sempre vai avaliar, e acho que todos nós avaliamos isso, é o grau de motivação de cada um para interromper esse hábito. A primeira coisa de todas é os motivos que cada pessoa tem para parar de fumar vão ser individuais, mas coletivamente a gente vai encontrar no outro um suporte e uma identificação mínima de que a outra pessoa também está passando por isso. Então, nosso programa ele tem como objetivo singularizar a experiência, mas saber que nós não vivemos numa ilha. E tendo isso em vista, nós vamos coletivizar a nossa experiência de uma nova relação de cuidado consigo. Então, esse é o ponto, se eu pudesse dizer para você assim, o ponto mais relevante do que a gente planeja emocionalmente dentro do programa é esse. É pensar que existem as minhas motivações individuais, existe a relação que eu estabeleci com a minha dependência e o que eu quero romper nessa relação de dependência, mas também existe a possibilidade de coletivizar essa experiência e dividir com pessoas que estão com propósitos semelhantes aos meus a uma nova relação, não só com a vida, mas com a saúde. Perfeitamente. Todos aqui estamos motivados e animados justamente de transformar a vida de outras pessoas, de auxiliar as pessoas nessa transformação, porque os impactos, os benefícios, eles são muitos. E como médicos, como especialista de psicologia, tudo que a gente não quer
é ver pessoas desanimadas, comprometidas com a saúde. Eu quero deixar aqui um último momento para vocês darem algum recado para quem está nos ouvindo, auxiliando, ou alguém que é fumante, uma palavra de apoio, de suporte para a gente finalizar essa primeira edição do videocast do Estrago. Eu queria dizer que é possível parar de fumar, basta querer procurar ajuda, né? Sempre procurar ajuda é fundamental, porque esse suporte que vai ser dado, ele vai aumentar muito a chance de sucesso. E como o Lazzarini já falou, assim, não importa se você já tentou e não conseguiu, né? Sempre numa segunda tentativa, com mais suporte, você pode ter êxito e se livrar, né, desse relacionamento tóxico, né, como a gente vem falando, que tanto mal faz à saúde. E assim, é uma libertação. Não só é uma libertação imediata, né, para que a sua qualidade de vida melhore, como você volte no futuro a ter os mesmos riscos que todo mundo tem, né? Então é possível voltar a ter os mesmos riscos de saúde que todos têm. É reversível, né? É muito importante. É muito importante que a gente lembre que a vida é muito mais complexa do que só as prescrições ou como todo mundo se entende. Então, o objetivo que a gente tem é oferecer uma possibilidade diferente das que a gente vê hoje em dia, com essas prescrições e a forma de fazer como se tudo fosse muito simples, muito pronto e óbvio para todos. Exato. É se distanciar um pouco dessa fórmula pronta, entendendo que as relações que a vida traz são muito mais complexas, mas, sobretudo, elas não retiram o sujeito dele mesmo. Então, com isso, a gente vai tentar uma retomada da direção da própria vida, né? Você fala muito de liberdade, né? Você já falou algumas vezes aqui sobre liberdade, e é um pouco sobre isso. É estabelecer uma relação de liberdade consigo mesmo. Então, acho que esse é o principal recado. Ótimo. Eu gostaria só de reforçar o conceito de que vape não é inócuo. As pessoas estão usando vape direto, todos os nossos amigos estão usando vape nas festas. Vape não é inócuo. O cigarro, durante muitos anos, a indústria do tabaco falou que não fazia mal nenhum. E demorou décadas até a gente identificar, e eles inclusive aceitarem, que era associado a câncer e uma série de doenças. Hoje dizem, o vape não causa mal não. Talvez daqui a 10, 20, 40 anos a gente vai começar a ver um conjunto gigantesco de pessoas doentes por causa do vape. Então vamos agir hoje. Hoje é uma época que se fala tanto em saúde, em nutrição, em exercício, em melhora de qualidade de vida. Então isso vai passar agora pelo vape, que não é natural e não é saudável. Então vamos começar a mudar também essa mentalidade que está se vendo e vamos começar a combater não só o cigarro, que logicamente mas também o vape. Vamos tirar isso das nossas vidas. Um dos nossos objetivos é reescrever a narrativa que por muito tempo, por muitos anos, colocou o cigarro e o vape como algo cool, maneiro. Mas ter saúde é muito mais cool, muito, muito mais cool do que fumar e ser dependente de algum tipo de vício. Porque aqui a gente trata e combate o principal vilão, que é a nicotina, mas falamos sobre qualidade de vida. Então, conte com a gente para estragar o cigarro, a nicotina da sua vida, antes que ela estrague com a sua vida. Obrigada pela participação de todos vocês e até a próxima.